Eu vou perguntar de novo: quantos vieram com o coração aberto para ouvir a voz de Deus? Então abra sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 6. Vamos ler do verso 25 ao verso 34. É um texto muito conhecido, mas é importante você acompanhar a leitura. Se você não trouxe a sua Bíblia, você precisa trazer. Eu disse aqui pela manhã que a Bíblia está aqui. Essa é a Bíblia Sagrada. Eu sou da época, eu disse aqui pela manhã, que nós saíamos com a Bíblia debaixo do braço e as pessoas diziam assim: lá vai o Bíblia, porque nós andávamos com a Bíblia na mão. Hoje ninguém quer andar mais com a Bíblia, anda com celular, não é verdade? Mas se o teu celular acabar a bateria, você está a pé, sem palavra. Aqui não, aqui está na sua mão. Então é importante você trazer a sua Bíblia, porque aqui é a igreja da palavra de Deus. Então é importante você andar com a sua Bíblia. Bem, quem achou, diga glória a Deus. Mateus 6, 25. Glória a Deus, vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Glória a Deus pela sua palavra. Quantos conhecem esse texto aqui? Esse texto que nós acabamos de ler são palavras de Jesus pregada no Sermão da Montanha, o famoso Sermão da Montanha. Jesus estava pregando essa palavra. O interessante é que essa palavra foi pregada há mais de 2000 anos atrás. E eu me enxerguei muitas vezes meditando nesse texto, dentro dessa palavra. O Espírito Santo falando comigo nessa palavra, que foi pregada, falada por Jesus há mais de 2000 anos atrás. É por isso que o saudoso pastor, evangelista, missionário, Billy Graham, ele dizia: a Bíblia
ele é mais atual do que o noticiário de amanhã. Olha que coisa interessante. Ou seja, essa palavra aqui não era só para aquele povo de 2000 anos atrás, não. Jesus já estava falando direcionado a Adevec Santo André no dia de hoje. É o que eu aprendo aqui. Sabe por quê, meus queridos? Nós estamos vivendo em uma geração marcada pela ansiedade. Marcada pela ansiedade. A ansiedade se tornou uma doença. Psicólogos, psiquiatras, né, receitando remédios para a ansiedade, coisas que nós nunca vimos na vida acontecer. Pessoas preocupadas com o dinheiro, com o futuro, com a aparência, com a estabilidade, uma preocupação enorme. Nunca houve tanto acesso a recursos e ao mesmo tempo tanta inquietação como nos dias de hoje. Para analisar. Jesus aqui no Sermão do Monte, ele apresenta um estilo de vida completamente diferente do estilo que nós estamos vivendo. E por isso eu coloquei um tema nessa mensagem. Coloca o tema da mensagem, por favor. O tema da mensagem é este: o estilo de vida que Jesus quer para nós. Essa mensagem não precisa se ajeitar no banco, que você não vai pular, que você não vai rodopiar. Não, mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Se você colocar essa palavra em prática, pode ter certeza, nada nesse mundo vai te parar. Nada. O estilo de vida que Jesus tem para nós. Jesus, ele não está aqui falando apenas de religião, não. Ele está falando aqui de como nós deveríamos viver. Ele estava falando para aquele povo e falando para nós aqui. Porque o mundo hoje está ditando regras, meus irmãos. É uma verdade. O mundo está dizendo assim: você tem que correr atrás, se matar. Você precisa se preocupar. Você tem que estar preocupado. Você tem que estar no controle de tudo. Jesus não. Jesus está dizendo: confie, descanse, busque em primeiro lugar o reino de Deus, porque todas as coisas que vocês necessitam, eu posso entregar na mão de vocês. É isso que Jesus está dizendo. Confie, descanse. Eu tenho uma pergunta para nós refletirmos aqui essa noite. Qual é a pergunta, pastor? A pergunta é: qual o estilo de vida você está vivendo hoje? Qual o estilo de vida que você está vivendo? Como é que você está vivendo hoje? Eu posso te apresentar aqui dentro desse texto. Dentro desse texto que nós acabamos de ler, o estilo de vida que Jesus quer para nós. Bota para mim em primeiro lugar. O estilo de vida que Jesus quer para nós. Pode botar o tópico 1, por favor. Primeiro, Jesus quer para nós um estilo de vida livre da ansiedade. Você está com a sua Bíblia aberta no Evangelho de Mateus? Deixa ela aberta aí no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 25. Olha o que Jesus disse: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Escute aqui e não me interprete mal. Jesus não está dizendo que nós não temos que trabalhar. Jesus não está dizendo para sermos irresponsáveis. Nada disso. Você tem que trabalhar. A sua parte você tem que fazer, e eu fazer a minha. Certa vez Jesus foi questionado, porque estava trabalhando num dia de sábado. Jesus estava curando doente, libertando endemoniado, salvando vidas. E os acusadores chegaram: ei, você não pode fazer isso, porque hoje é sábado. Jesus falou: ei, peraí. O meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ou seja, Jesus não está dizendo que nós não temos que trabalhar de forma alguma. Ele está dizendo para não sermos
irresponsáveis e nem ficar preso a preocupações demasiadas. É isso que Jesus está dizendo. Evangelho, como eu disse aqui no Evangelho de João, capítulo 5, verso 17, Jesus disse isso. Eu trabalho e o meu Pai também. Eu tenho que trabalhar. Ele está dizendo para não sermos dominados pela preocupação. E o apóstolo Paulo vai reafirmar isso lá na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 6 e verso 7. O apóstolo Paulo disse: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica com ação de graças. Paulo está garantindo aqui o que Jesus disse. Paulo está falando. E ele diz no verso 7: a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Queridos, no nome de Jesus, eu não sei como você chegou aqui essa noite. Se você está ansioso demais, se você está preocupado demais, se você está trabalhando demais, eu só sei de uma coisa: Deus te trouxe aqui para dizer para você que Ele não perdeu o controle da sua vida, que a sua vida está nas mãos de Deus, que a sua casa está nas mãos de Deus. Faça a sua parte, mas não entre em desespero, porque Deus não depende de ninguém nesse mundo para abrir uma porta que você precisa, para trazer as coisas que você necessita. Deus não depende de ninguém. Deus não depende. Você pode dizer: pastor, eu já tentei, mas a ansiedade é tão forte, ela tem tomado conta de mim. Faça o que o apóstolo Pedro disse na sua carta, capítulo 5, verso 7. O apóstolo Pedro diz assim: lança sobre ele quem que Pedro está dizendo? Sobre Deus. Lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ei, Deus tem cuidado de você. Você chegou aqui até hoje porque Deus tem cuidado de você. Você chegou aqui até hoje porque a boa e poderosa mão de Deus está te conduzindo, está cuidando, está te guardando, está abrindo porta. Deus não perdeu o controle, não. Eu creio nisso. Essa palavra foi pregada há mais de 2000 anos atrás, mas serve para nós dos dias de hoje. Que coisa interessante. Sabe por quê? Sabe por que serve, irmãos? Porque o ser humano não mudou. O ser humano é o mesmo. Sabe o que mudou? O que mudou foi a tecnologia. Foi isso que mudou. Mas o ser humano é o mesmo. O ser humano é o mesmo. Quem é pai aqui de criança até 4 anos de idade? Eu também já fui pai de criança até 4 anos, 5 anos de idade. Você já reparou quando seu filho está no seu colo? Ele se preocupa com o boleto que você tem que pagar no outro dia? Ele se preocupa? Ele fica falando: pai, ô pai, amanhã tem que pagar um boleto aí, você só sabe disso? Ele fala isso com você? Hã? Não. Ele não sabe nem o que vai ser de amanhã. Mas ele está tranquilo, alegre e confiando em você. Assim é o cristão. Nós não vamos viver aqui sem problema, mas eu sei de uma coisa, eu tenho uma garantia, porque esse Deus é fiel e essa palavra é verdadeira. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai cuidar de nós, independente das circunstâncias. É o que eu creio que esse livro está dizendo. Tem alguém para glorificar e para concordar comigo aqui essa noite? Ele está no controle. Ele está no controle. Ele confia. Assim é um cristão. Sabe por quê, querido? A ansiedade, ela revela onde está a nossa confiança. Tem muita gente desesperada. O que é que tem tirado a sua paz? O que é que tem tirado a sua paz? Você tem tentado resolver tudo sozinho? Hoje Jesus te convida. Jesus te faz um convite hoje. Qual é o convite, pastor? Troque a sua preocupação pela confiança nele. Troque a sua preocupação. Faça como o salmista diz no Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Se a tua confiança está no Senhor, não precisa apavorar, não precisa roer as unhas, não precisa arrancar os cabelos, porque Ele vai garantir a tua vitória. A
tua vitória está garantida. Se a tua confiança está no Senhor, fique tranquilo. Descanse o teu coração, porque Ele tem o melhor para nós. Segundo, coloca aí o segundo tópico, que é o estilo de vida que Jesus tem para nós. Um estilo de vida de dependência de Deus. Está com a sua Bíblia aberta, Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 26, diz assim, verso 26: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Vamos ao verso 30 agora, ao verso 30, para fechar. Diz aqui: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Olha o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que vocês precisam depender mais. Depender mais. É isso que Jesus está dizendo aqui. Deus não apenas criou você, não, irmão. Não, Ele cuida de você diariamente. É isso que Jesus disse. Salmo 37, verso 25, eu acho lindo o que Davi declara. Davi diz assim, ó: eu fui moço, eu já estou igual Davi. Eu fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. É o que Davi disse. É isso que ele disse. É a palavra de Deus. Jesus disse assim, ó: as aves não têm celeiros, as aves não têm conta bancária, as aves não fazem reservas para o dia mau. Não, nada disso. E eu não estou falando que isso é errado, e nem Jesus também está falando que não. Não, mas Jesus disse, elas não têm, mas elas nunca deixam de ser sustentadas. Ele sustenta. Elas trabalham, mas não vivem ansiosas. Não, de forma alguma. Outro dia, coloca um videozinho para mim aí, que eu de manhã eu não consegui, mas agora eu consegui. Outro dia eu estava na chácara, e aí me deparei com uma cena muito interessante. Ó, olha lá, ó. Aí sou eu falando. Olha onde o beija-flor fez o ninho. 2 ovinhos lá dentro. 2 ovinhos. Olha a engenharia que esse beija-flor fez. Ele trabalhou? Ó, ele trabalhou. Obrigado. Eu pedi para colocar aquilo ali. Você acha que ele não trabalhou? Um beija-flor fez aquilo ali. E eu acompanhei, assim, ó, ele chocando os ovinhos, a fêmea, né, lógico, chocando os ovinhos, e depois os filhotes indo embora. Todo dia ela trazia o alimento na boca dos beija-flores. Não faltou comida, não. E eu não vi ela ansiosa, arrancando pena, desesperada. O que vai ser dos meus filhos? Não. Ela estava tranquila. Ela só ficava um pouquinho assim, arredia comigo. Quando ela me via, ela ia embora. Mas não tinha preocupação, não. Elas trabalham, mas não vivem ansiosas. Porque ansiedade é tentar assumir o controle que pertence a Deus. Deus está no controle da sua vida, meu irmão. Deus está no controle dos seus negócios, meu irmão. Você precisa acreditar nisso. Eu sei que não é fácil. Eu vou fazer mais uma pergunta para você refletir, porque eu apanhei muito aqui. Não é só você, não, eu também tenho, irmãos. De vez em quando eu fico, como é que vai ser? Como é que será? Será que vai dar? Será que não vai? Será que vai chegar o dia? Será que não vai? Eu fico assim também. E é por isso que Deus me levou essa palavra. Você confia em Deus só com palavras ou com a sua vida também? Como é que você vive? Você confia em Deus? É só com palavras ou é com a sua vida? A sua fé aparece nas suas decisões? Como é que nós estamos vivendo, irmão? Isso é para a gente refletir. Como é que nós estamos vivendo?
Deus não falha em cuidar dos seus filhos, não. Nós precisamos aprender a depender de Deus todos os dias. E eu também. Será que você pode dizer para o seu irmão aí, para o seu vizinho: vamos aprender a depender de Deus? Será que você pode dizer para ele? Vamos aprender a depender de Deus. Dependa de Deus, porque Ele tem o melhor para nós. Às vezes a porta se fecha e nós murmuramos, é porque Deus tem algo melhor para nós. Deus tem algo melhor para você, meu irmão. Deus tem algo melhor para você. Terceiro, qual o estilo de vida que Jesus tem para nós? Terceiro lugar, bota para mim: um estilo de vida com prioridades corretas. É isso. Um estilo de vida com prioridades corretas. Você está com a sua Bíblia aberta? Se não tiver, não precisa nem abrir, porque todo mundo conhece esse versículo. É o versículo 33, 6:33. Todo mundo conhece. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quem falou isso, pastor? Jesus. Há mais de 2000 anos atrás. Sabe o que eu tenho percebido? Que o problema de muita gente não é falta de fé. Não. Tem muita gente com fé. O problema de muita gente são as prioridades erradas. Estão priorizando coisas que têm que ser secundárias. Estão priorizando as coisas erradas. E Deus não briga, não faz força com ninguém, de forma alguma. Tem muita gente buscando dinheiro, buscando segurança, buscando prazer. Primeiro, não tem nada de errado nisso, viu, irmão? Eu não sou contra dinheiro, não. Se você pode me dar o seu, que eu gosto. Eu não tenho nada contra isso. Eu estou falando de prioridades. É o que Jesus está falando nesse texto, de prioridade. Estão deixando Deus por último. Tem um pastor amigo meu que veio aqui nessa igreja, um grande pregador da palavra, e ele deu uma ilustração aqui que eu gostei muito e vou repetir hoje. Não tem problema nenhum. Por favor, pastor Valnei, pastor Robert, eu quero repetir essa ilustração para você aprender com mais facilidade o que esse texto está dizendo. Pastor Robert, por favor, você à minha esquerda, porque as coisas são à esquerda e Deus é à direita. Você, aqui está o pastor Robert representando as coisas, e está aqui o pastor Valnei representando Deus, e eu, somos nós. Somos nós, aqui são as coisas. O que são as coisas, pastor? É tudo isso que você corre atrás, é tudo isso que tem que tirar da sua paz. As coisas que você necessita, é uma libertação de um parente, é uma doença incurável que o médico falou, é uma conta impagável que você não consegue pagar, são os boletos que chegam e você fica apavorado. São as coisas desse mundo, as necessidades que Ele sabe muito bem que nós necessitamos. Então está aqui as coisas. Quando nós priorizamos as coisas, quando nós corremos atrás das coisas, estamos aqui correndo atrás das coisas, Deus está lá. O que acontece? Nós nos distanciamos de Deus e nem percebemos. Deus está lá. Mas quando eu priorizo Deus, quando eu decido falar: não, Senhor, me perdoa, eu quero te buscar em primeiro lugar, olha o que acontece, as coisas vêm. As coisas vêm, e Deus está aqui. As coisas vão chegando, e nós vamos andando com Deus, e as bênçãos vão acompanhando. Sabe por quê? Porque já foi dito, você não precisa correr atrás igual um maluco, não. Confia no Senhor teu Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Obrigado, pastores, obrigado. Eu vou repetir aqui para você. Eu vou repetir para você.
Eu não estou falando que você não tem que trabalhar. Trabalhe mesmo, pode correr atrás mesmo. Mas eu estou falando de prioridades. Um estilo de vida com prioridades corretas. Eu não abro mão do reino de Deus, não. Eu tenho que trabalhar até 9 horas. Não, até 9 horas não, eu vou até minha hora aqui, porque eu tenho um compromisso com a casa, com o reino, com Deus. Acabou, são prioridades. E Deus olha isso. Deus sustenta você. Jesus disse aqui, ei. As aves não ficam desesperadas. Elas estão comendo todo dia. Elas estão bebendo todo dia. Provérbios capítulo 3, verso 6 diz assim, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Escuta aqui, quando você coloca Deus no lugar certo, todo o resto da sua vida se organiza. Quando Deus está no lugar certo, tudo entra em ordem. Tudo entra em ordem. Todo o resto se organiza. Mas quando Deus fica em segundo plano, tudo fica fora de ordem. Pode ter certeza que eu estou te falando. Quando Deus fica em segundo plano, Ele não força nada a ninguém. Acontece o que nós fizemos aqui na ilustração. Nós começamos a correr atrás das coisas, e Deus está no mesmo lugar. E nós vamos nos distanciando de Deus. Distanciando. Escute o que eu vou dizer para você nessa noite. Não existe cristianismo verdadeiro sem prioridade no reino de Deus. Não existe. Priorizar o reino de Deus. Deus, Ele é prioridade ou é opção na sua vida? Isso é para você refletir. Deus é a prioridade na sua vida ou Ele é opção? O estilo de vida de Jesus, ele começa quando Deus ocupa o primeiro lugar na nossa vida, no nosso coração. Esse é o estilo de vida que Jesus tem para nós. Esse é o estilo de vida que Jesus tem para nós. Queridos, priorize o reino de Deus na sua vida. Priorize. Quarta e última, eu vou terminar. Coloca por favor no telão, quarta e última. O estilo de vida que Jesus tem para nós é um estilo de vida vivendo um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Está com a sua Bíblia aberta aí? Evangelho de Mateus capítulo 6, verso 34. Verso 34 diz assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Olha que coisa linda. Você sabe o que é ansiedade? Ansiedade é aquela pessoa que fica presa só no futuro. É tanta preocupação com o futuro. Tem aqui psicólogos, psiquiatras, que vai explicar melhor do que eu. Mas é uma verdade, isso é o básico. É o básico. Ela está tão preocupada com o futuro que ela fica ansiosa, desesperada, tem que tomar remédio, não dorme, por conta da ansiedade. E a depressão ao contrário, são pessoas que estão presas ao passado, escrava do passado. Só tem uma coisa: Deus não te chamou para viver no futuro, não, e nem te chamou para viver no passado. Não, Deus não te chamou para isso não. Ele te chamou para você viver a sua fé no presente. É por isso que a Bíblia diz: hoje é o dia que nos fez o Senhor, e nós vamos nos alegrar nele. Hoje é o dia que nos fez o Senhor, e nós vamos nos alegrar nele. Escute aqui, quando você entender que o hoje é um presente de Deus para você, nada nesse mundo vai te parar. Não tem dificuldade, não tem depressão, não tem ansiedade, porque você acredita que o teu hoje foi Deus que te deu. Foi Deus que te deu. E Deus não tem nada de ruim para ninguém. Ele só tem o melhor. Tem alguém para glorificar a Deus comigo aqui nessa noite? Livro das Lamentações, capítulo 3, verso 22 e 23 diz assim, as misericórdias do Senhor
são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Oh, glória a Deus. Escuta aqui, meu irmão. Hoje, quando você acordou, a misericórdia estava lá dizendo para você: bom dia, pastor Alexandre. Bom dia, pastor Erlan. Bom dia, pastor Robert. Bom dia, pastor Dilon. Bom dia. A misericórdia do Senhor estava lá na tua cama com você. Ei, esse dia eu não vou me desesperar, porque as misericórdias do Senhor estão comigo. Ei, ela se renova a cada manhã, é o que diz a palavra. E hoje é o dia que nos fez o Senhor. É hoje. Queridos, carregar preocupações do amanhã é como carregar uma mala que você ainda nem precisa. Eu falei aqui pela manhã, que de vez em quando a minha esposa não estava pela manhã. Aí eu disse, às vezes eu faço umas viagens com a minha esposa para descansar um pouquinho. Aí ela vem com 10 malas, irmã. Aí eu digo para ela assim: tem necessidade? Que é eu que levo. Tem? Ela diz, tem. Eu respeito, sabe por quê? Porque ela tem autoridade na área, ela viaja muito, ela sabe o que vai precisar. Aí eu fico olhando, vigiando, para ver se nós vamos usar mesmo as 10 malas. E não é que ela tem razão? Usa as 10 malas. Mas você já fez aquela viagem que você leva 10 malas que você só usa uma? Que coisa desagradável. Que coisa ruim. Você volta murmurando da viagem. Para que isso tudo? Preocupação com o amanhã é exatamente isso. Escuta aqui. Deus dá graça para você para hoje. É para hoje, não para preocupações imaginárias do amanhã. Não. A graça que Deus tem para você é hoje. Eu vou te fazer mais uma pergunta para nós refletirmos. Você está vivendo ou apenas sobrevivendo, preocupado com o futuro? Como é que você está? Como é que está o teu coração? Viva o hoje confiando em Deus. Viva o hoje confiando em Deus, porque Deus vai te sustentar. Deus tem te sustentado, Ele não falhou até hoje não. O pão na sua mesa não vai faltar não. A farinha da panela não vai faltar não. O azeite da botija não vai faltar não. Porque Ele é poderoso para prover, para multiplicar, para fazer aparecer. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Eu vou concluir a mensagem, nós vamos terminar. Nesse texto aqui que Jesus está pregando, Ele não está apenas ensinando sobre a ansiedade, não. Ele está aqui chamando para uma nova forma de viver. Ele está mostrando para nós um estilo de vida. É isso que Jesus está dizendo. Sabe como? Um estilo de vida sem ansiedade. Um estilo de vida com confiança no Senhor. Um estilo de vida com prioridades corretas. Um estilo de vida de dependência de Deus. É isso que Jesus está falando aqui nesse texto. E esse texto me bagunçou todo. Eu falei, eu preciso melhorar. E eu vou melhorar. Porque Deus fala primeiro com o mensageiro. Depois Ele leva a mensagem. Eu não vou ficar com ela sozinho, não vou apanhar sozinho. Eu estou distribuindo aqui para vocês. Amém, meus irmãos? Amém? Posso ouvir um amém bem forte? Glória a Deus. Então Jesus está nos ensinando aqui um estilo de vida. Mas Ele deixa aqui uma verdade central. Qual é a verdade central, pastor? Está no Evangelho de Mateus capítulo 6, verso 32. Olha o que Jesus fala. Evangelho de Mateus 6, 32. Jesus disse assim, ó: porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus só é Pai de quem quer ser filho. Ele disse,
essas coisas quem procura são os gentios. Quem eram os gentios? É aqueles que não criam em Deus, é aqueles que não acreditavam, não tinham aliança com Deus de Israel. Ou seja, era apenas criatura. Filhos não. Ele estava falando com os filhos. Jesus estava falando com os filhos. Vosso Pai, ele disse, vosso Pai celestial sabe o que vocês precisam. Não precisa apavorar. É isso que Jesus está dizendo. Deus sabe o que você precisa. Deus conhece a tua necessidade. Mas Ele tem aliança com os filhos. É isso que Jesus está dizendo. E Ele não procura, Ele não obriga ninguém a ser filho. Mas olha o que o evangelista João diz aqui. João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quem crê no nome de Jesus é filho. É isso que ele está dizendo. O apóstolo Paulo diz aos Romanos capítulo 10, verso 9. Olha o que o apóstolo Paulo diz. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Salvação é para filho. É para quem é filho. A igreja de pé, por favor. Salvação é para quem é filho.